Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Você já se imaginou comendo um bombom com o sabor de pão na chapa? Ou então de azeite, o que você acha? Esses são alguns dos doces mais comentados do cardápio da Mika Chocolates, marca que levou bem a sério a ideia de se diferenciar dos concorrentes. A empresa nasceu com o objetivo de ser um ateliê de chocolates legais para pessoas legais e que te tiram um pouco da zona de conforto, ideia que eu particularmente adoro. O ovo de Páscoa mais vendido deles, sabor batata chips, que acabou virando um bombom de tanto que era pedido. São vendidas 3.000 unidades por dia e cada bombom demora cerca de 3 dias para ficar pronto, porque eles são pintados à mão. A Michelle Callas começou a sua vida como advogada e passou 15 anos em escritórios de direito, até descobrir que seus sonhos estavam mesmo na cozinha. Vamos entender como essa virada aconteceu? Apertem os cintos que a estrada da Mika já começou! Mika, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Pessoal, obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer estar aqui. Gente, eu sou sua fã desde que eu fiz o calendário do advento que você me mandou de presente ano passado. Eu vou te confessar, eu curti mais do que as crianças. Era eu mais que comia, entendeu? Esse ano tem mais, hein? Esse ano tem mais? Vai ter. Mika, vamos lá. Bombom de pão na chapa, de azeite, de batata chips, é definitivamente fora da caixa. Me explica como funciona as suas criações, como funciona como funciona seu cérebro. É engraçado porque foi muito natural. Quando eu lancei a marca de chocolates, eu jamais pensei, eu vou lançar chocolates inusitados ou mega criativos. Acho que flui muito naturalmente, porque todo mês a gente tem um bombom novo que a gente chama de sabor do mês. E ele entra e sai de linha. Entra e sai, ele fica geralmente um mês no cardápio. Tá. E as pessoas têm uma oportunidade única de comer, que ele não fica. E aí, nesse bombom do mês, a gente sempre tenta inovar e sair da caixinha, né? Pensar em coisas novas, coisas inusitadas. E essas ideias vieram naturalmente, assim, né? De referências de lugares que a gente comeu, ou de alguma sobremesa, ou de pão na chapa que a gente comeu no café da manhã. Mas espera, eu fico muito confusa, eu fico muito dividida, eu não sei se eu amo, se eu odeio, eu não provei ainda, mas assim, pão na chapa, tipo, tem brioche dentro e tem manteiga tostada. Como funciona a sua inspiração? Você tá na padoca comendo e você fala, e se isso virasse um chocolate? Ou você prova o sabor com chocolate? A gente tem umas reuniões, assim, hoje em dia eu tenho uma equipe, né, então eu não trabalho sozinha, e a gente tem reuniões para pensar sobre produtos novos. E essa ideia do pão na chapa veio inicialmente de uma caixa de café da manhã que a gente ia bolar, que os sabores dos bombons remetessem a itens de café da manhã. Era uma caixa de Dia das Mães que a gente lançou agora esse ano. E era uma caixa em formato de bandeja e cada bombonzinho representava um componente do café da manhã. Então, legal. A gente fez cappuccino, tinha de mimosa, tinha de iogurte com amarena, tinha cereal. E aí, cereal. Eu ia amar. E aí, tinha de Nutella, uma Nutella caseira que a gente fez. E aí, esse pão na chapa veio uma ideia muito maluca, né? De juntar brioche, que é uma coisa meio neutra, né? Então, a gente fez um crocantezinho de brioche, que acho que combina muito com chocolate. E a gente fez uma ganache. Na ganache vai manteiga, geralmente. As nossas ganaches levam manteiga. E a gente pensou, por que não tostar a manteiga, deixar ela com esse gostinho de queimado e fazer a ganache com ela? E a gente fez e deu super certo. Tá. Mas assim, por exemplo, o de azeite é o que sempre sobra na sua caixa. Porque, gente, ela tem uma caixa, depois eu vou mostrar pra vocês.
que é uma caixa que vem com um cartão. Eu já mostrei nos stories, mas é assim, vem falando o que é cada bombom, cada sabor. E o de azeite sempre sobra. Eu sempre dou pra alguém mais aventureiro. Ué, gente, mas eu amo o de Pavlova, eu amo o de s'mores, eu amo vários, não me julguem, entendeu? Eu só tô contando a minha experiência. Mas é natural essa reação. Tá. Tem gente que fala, odiei esse sabor diferente. Sei. Como você lida com a rejeição do público? Eu aceito, é natural, eu acho, né? Não dá pra agradar 100% das pessoas. Eu sei, mas quando você faz, e quando você é uma artista, por exemplo, o chocolate é a sua criação, é a sua arte. Eu imagino que eu ia ficar um pouco chateada. Não, eu não levo pro pessoal. Eu acho que eu tive uma criação dos meus pais que eu sou uma pessoa segura, sabe? Então, eu levo isso muito pra vida profissional também e pros meus chocolates. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas com certeza um dos sabores vai agradar. Com certeza, não. Quais são os sabores que mais vendem? O mais tradicional, que é o caramelo com sal. É o que mais vende, é o campeão. É o campeão. Campeão. E depois, em segundo e em terceiro lugar, assim, conta pra gente. Pavlova, que é um lançamento, né? A gente fez um ovo de Páscoa com esse sabor. E aí depois ele fez tanto sucesso na Páscoa que ele virou um bombom. Tem ovo? Não. Na verdade, ele tem um suspiro, né? Suspiro leva a clara de ovo. Ah, não, desculpa. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. A gente faz ovo de Páscoa na Páscoa. Muitos. Sai muito, é uma loucura. É a época que a gente mais trabalha. E você falou que o batata chips, inicialmente, era um ovo de Páscoa, só. Foi um ovo de Páscoa, dessa Páscoa, né, de 2023. A gente lançou esse ovo e foi o ovo mais vendido da história da Mica. A gente fazia, assim, 300 ovos por dia, esgotava no mesmo dia. A gente não dava conta mesmo. Tô chocada! Saiu em toda a imprensa, a gente ganhou vários prêmios com esse ovo. E aí ele virou bombom também, porque as pessoas pediram muito pra gente. E agora ele tá fixo. Vamos voltar um pouco no tempo. Você se formou em Direito. Sim. Porque era um sonho do seu pai. Meu pai é advogado. E você trabalhou no meio jurídico por 15 anos. Você estava quase se tornando sócia de um escritório. Eu era advogada sênior, Você era advogada sênior. Então, para quem não sabe, advogada sênior é um passo antes de se tornar sócia? Sim. Tá. Em que momento você começou a perceber a sua insatisfação com o direito? Na faculdade, eu já percebi. É uma sinceridade, na faculdade. Na faculdade já caiu minha ficha. Eu entrei, assim, né? E aí você começa a ter as matérias, né? E ter mais claro ali o que você vai fazer. Acho que a gente entra muito cedo, né, na faculdade. Muito. A gente ia, assim, zero preparado para que a gente vai enfrentar. Então, eu tinha muito essa ilusão do que era o direito. Meu pai é advogado, mas ele nunca exerceu a profissão. Então, eu não tinha ali a vivência em casa. Não. Pera, era o sonho do seu pai, embora ele não exercesse? Muito louco, né? Porque meu pai, ele era comerciante também. Ele tinha uma loja de móveis de escritório. E eu sempre vivi a loja, né? Porque ele e minha mãe eram sócios. Então, minha infância inteira eu passava na loja, vivendo aquilo. E eu nunca vivi a experiência da advocacia em casa. Apesar dele ter o diploma, ele nunca exerceu. Mas era o sonho da vida dele, ter exercido. Ele ficou muito realizado quando eu entrei na faculdade de Direito. Era o sonho mesmo da vida dele. Ele adorava conversar sobre isso. Mas eu acho que ele nunca teve a oportunidade de trabalhar com isso. Então, eu acho que ele meio que projetava um pouquinho. Um pocão, né? Sem culpa, né? Eu entendo totalmente. Gente. Pai e mãe. Pai e mãe querem o melhor pra gente. Eu acho que era, uma profissão que era super renomada, né? Porque tem um peso ser advogado. Sim. Então, tem um status, tem né? Tem um status, é isso. Tem a questão... mas uma coisa. Sou detetive, óbvio, todos os caroneiros já sabem. Mas eu não achei sua inscrição na OAB. Fiz. Eu queria saber, você ainda paga a OAB? Não, cancelei. Cancelou? Tá, ótimo. É por isso. Ótimo, pode ser por isso. Sim. Porque eu fiquei eu procurei pelo Callas, né? E procurei Michele Callas e não achei. É 288-028, eu lembro até hoje. E daí eu falei, bom, será que ela ainda paga? Será que cancelou? Eu cancelei. Porque eu sei que dá pra reativar, caroneiros, vocês já me explicaram. Mas assim, eu considero um passo muito grande pra pessoa, ela ter a coragem de encerrar um ciclo profissional. Sim.
Então, você estava infeliz na faculdade. Mesmo assim, você ingressou num escritório de direito e você se via infeliz com a carreira. Sim. Acho legal a gente falar disso aqui, porque muita gente está vivendo esse momento. Sim. Como você fez para descobrir o que você queria profissionalmente? Tá. Quando eu entrei na faculdade, então, eu fiquei tão infeliz com a realidade ali que eu tava vivendo, que eu engordei 20 e poucos quilos. Assim, em um ano foram 20 quilos. Porque eu adquiri uma compulsão mesmo. Acho que eu tava comendo meus sentimentos ali, tava insatisfeita e não conseguia lidar com aquilo, não conseguia contar para os meus pais direito. E eu não sabia também o que eu queria, né? Então, simplesmente fui levando. E durante muito tempo da carreira, eu simplesmente fui vivendo ali, levando e tentando encontrar alguma área que eu me encaixasse um pouco melhor ali dentro. E aí eu fui para a área de PI. Para quem não sabe, a área de PI é propriedade intelectual, que mexe com direito autoral, patentes, todo é o direito que envolve o intelecto, né? Tá. Então, eu circulei pela área de PI inteira. Fui para o contencioso no início, aí depois falei assim, não, contencioso não é minha praia. Aí depois fui para empresas, trabalhei na Mondelez, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em outros escritórios também. Depois fui para a área consultiva, né, que lida com contratos, mas nunca me encaixei 100%. Assim, eu nunca senti que ali era a minha praia e que eu estava dando o meu melhor, sabe? Tá. Eu sentia que eu simplesmente estava assim, vivendo e empurrando com a barriga, fazendo ali o mínimo que eu podia fazer. E já era um grande esforço fazer o mínimo, né? Já era um grande esforço. Porque quando a gente está muito desalinhada com o que a gente gosta de fazer, é um esforço trabalhar. Sim. E você acaba chegando no trabalho, você trabalha o mínimo, teoricamente, mas já te exige muito. E no final do dia, você não tem energia mais pra nada. Eu não sei se você sentia isso, mas eu sentia. Eu falava, parece que eu tô drenada, eu só quero dormir. É isso. Não, eu lembro meus domingos. Meus domingos eram os piores dias da semana. Era o pior dia da semana, porque eu sabia que no dia seguinte eu ia ter que acordar e enfrentar ali uma rotina que era bem desgastante. E uma rotina de escritório de advocacia é muito intensa, né? Então, você trabalha 12 horas no mínimo ali por dia. Você entra às 9, sai às 9 no mínimo, vara à noite às vezes, fica até madrugada. Então, é uma carreira bem intensa, assim, né? E eu simplesmente não tinha tempo de parar e pensar o que eu ia fazer. Então, eu estava insatisfeita, muitos amigos meus insatisfeitos também. E eu acho que o primeiro passo foi conversar com uma amiga minha do escritório sobre essa insatisfação. E ela falou, Mica, eu tô fazendo terapia com uma pessoa que tá me ajudando muito nisso. Até ela saiu depois do escritório pra viver, né, tipo, outra carreira também. E eu falei, me passa o contato dessa pessoa que eu também quero fazer uma consulta com ela. E aí ela me passou e eu comecei a fazer sessões com ela, justamente para entender como que eu fazia essa transição de carreira. Eu acho que, às vezes, a gente vive um ciclo de insatisfação e a gente não consegue sair disso. Então, acho que eu vivi esses 15 anos nesse ciclo sem saber por onde era a porta de saída, sabe? Tá. Então, tava infeliz, mas dinheiro é uma profissão... direito é uma profissão que você ganha bem, você ganha dinheiro bom. Então, eu ia lá empurrando e não tinha tempo para parar para pensar. Então, não sabia como sair daquilo. E aí, quando eu me casei, deu esse estalo. Eu falei, gente, eu não posso viver minha vida toda nisso. Eu não quero. Mesmo que eu ganhe menos, eu tô disposta a encarar outra coisa para ser um pouco mais feliz. E daí você começou a ir na terapia e vocês começaram a conversar. Gente, questões de saúde mental. Eu sempre falo, para quem não pode agora arcar com uma terapia, o CAPS, ele tem em todos os estados voluntariado de estudantes de psicologia que atendem sob a orientação de um mestre, de um professor muito mais experiente. A Manuela Xavier, que já veio aqui no podcast, também tem o Escuta Ética, que hoje ela só coordena, mas que são várias psicólogas voluntárias para atender mulheres, tá bom? Então, assim, eu vou deixar o link no descritivo do podcast, daí vocês têm mais informações. Mas aí,
você foi pra psicóloga. Foi. Você lembra o dia que caiu sua ficha e que você falou, eu quero ter um ateliê de chocolate? Não foi assim, não caiu a ficha de uma vez. Tá. Foi todo um trabalho ali, né, que a gente fez, eu e ela, pra descobrir o que eu queria, o que eu achava que eu queria no início. E a gente foi descartando várias coisas nesse caminho, nesse processo. Então, eu sempre soube que era algo relacionado à gastronomia, porque eu tava vivenciando muito esse momento de, nossa, eu amo fazer isso, eu amo cozinhar, amo chamar meus amigos aqui em casa para cozinhar, amo ir em restaurantes, estudar o tema, saber como faz determinados pratos, escrever sobre isso. Eu tinha até um blog na época, né, que eu escrevia sobre cozinha, sobre restaurantes. Então, eu queria muito algo relacionado à cozinha mesmo, à gastronomia, que é minha paixão. Mas eu não sabia exatamente o que era. Se eu queria ser jornalista e escrever sobre isso, se eu queria trabalhar no restaurante, se eu queria ter um negócio, não sabia. E aí ela me desafiava a testar as coisas na prática, porque uma coisa, às vezes a gente tem ideia que a gente quer, acho que eu quero isso, mas quando você vai vivenciar isso na prática é muito diferente. É muito diferente. Então, por exemplo, essa história, né, de ser jornalista e escrever sobre gastronomia. Eu comecei a frequentar um monte de eventos sobre isso, conversar com pessoas da área, alimentar o meu blog. E eu acho que eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 meses focada nisso, sabe? Até que eu cheguei a um ponto e falei assim, não é isso. Eu acho que eu tinha uma perspectiva de que isso era uma coisa, mas não era absolutamente nada disso que eu estava imaginando. E aí, no dia a dia, assim, vivenciando isso na prática, eu já eliminei. Falei, não é isso. Então, talvez possa ser restaurante e cozinha quente. Então, você fazia quase como se fosse uma dupla jornada. Dupla jornada, total. Foi o ano mais louco da minha vida. Tanto aqui no podcast. Então, e como que, por exemplo, você descobria os lugares, os eventos, as áreas para você ir? Você ia pesquisando na internet? Você ia seguindo influenciadores? O que você fazia? Pesquisando na internet, seguindo. Como eu já gostava muito do meio, era muito fácil, né? Saber o que estava acontecendo, entrar em contato com jornalistas da área, participar de eventos, porque eu já tinha, né, esse blog, já tinha um Instagram que eu postava coisas. Então, começaram a surgir convites, né, para participar de eventos. E aí, nesses eventos, eu conhecia mais pessoas que já me chamavam para outras coisas. Então, acho que quando você começa a trabalhar com algo que você ama, eu acho que essa curiosidade é natural, né? Então era muito fácil para mim pesquisar, ir atrás. Mesmo depois do trabalho tendo exausta, eu tinha energia para isso, sabe? Porque era uma coisa muito mais interessante do que o meu dia. E aonde você... Porque o seu produto, apesar de ser muito como um chocolate, você envelopa de uma forma totalmente inusitada. Sim. Então, os chocolates têm sabores diferentes, eles são artísticos, eles têm toda uma pintura única, eles são normalmente dados em caixas para presentes. Aonde você viu essa inspiração? Qual foi, assim, o momento que você falou, é isso? Tá. Num dos cursos, né, de gastronomia, eu tive um módulo de chocolates. E aí foi tão legal essa aula que eu, assim, eu fiquei extasiada, totalmente apaixonada pela matéria. E aí eu comecei a procurar muitos cursos na área, estudar o tema, fiquei obsessiva mesmo por isso. E aí eu descobri que era uma super tendência esses chocolates artísticos fora do Brasil. No Brasil ainda não tinha chegado, acho que ninguém fazia direito. E aí eu descobri uma mulher que era especialista nisso, aí pedi férias do escritório e fui fazer um curso nos Estados Unidos com ela. E eu acho que eu me encantei tanto por esses chocolates, porque ele unia duas paixões minhas, né? Que é a gastronomia e essa parte artística, visual, de design que eu amo, né? Cores, essa brincadeira toda, né? Que o chocolate tem. Então, aí de repente deu um estalo, falei, gente, olha, uma área que une duas paixões minhas, né? Gastronomia, que eu posso trabalhar com algo ligado à cozinha, e essa parte artística das pinturas, e também posso trabalhar com as embalagens, fazer uma coisa mais inusitada. E rolou um medo de falar em voz alta? Muito. Isso pra alguém? Sim, eu lembro sempre na terapia que eu falava muito pra ela que eu tinha a sensação que eu estava pulando de um prédio.
Porque eu tinha tudo ali, né? Minha carreira já estava construída, eu tinha feito uma pós, tinha anos, né, de experiência, e eu sentia que eu estava largando tudo ali que eu tinha construído durante 15 anos e estava assim, pulando de um precipício mesmo para não... Sim, pra um lugar sem... É uma que eu não coisa tinha que dá nenhuma até visão. um enjoo, né? Quando você pensa, você fala, como que eu vou recomeçar do zero? E se der errado? Sim. E se ninguém gostar? E se eu não conseguir pagar minhas contas? Exato. É toda uma insegurança que passa pela sua cabeça. Só que você esquece que você construiu também uma carreira no direito. Você não começou do topo. Sim. Né? Um dia você foi estagiária, um dia... Tudo isso, né? E eu acho que essa ajuda psicológica me deu um fortalecimento, né, interior muito grande. Muito. Acho que eu não conseguiria sem esse apoio, porque foi uma decisão muito sozinha minha, assim, muito isolada. E de uma carreira, né, tão tradicional, que já tem todo o status do direito. Então as pessoas não entendiam. Como assim? Você tá largando o direito, toda a sua carreira que você construiu e vai fazer chocolate em casa? As pessoas, a conta não fechava. Então, para eu me justificar, assim, era muito difícil. E eu acho que com essa terapia, eu fiquei uma pessoa muito mais fortalecida ali, me deu muito mais segurança para eu conseguir sair. O seu marido chegava para você e falava, você é louca, você vai ter que vender X chocolates por mês para conseguir pagar o seu salário. Imagino que fosse um número alto de chocolates. Para ele falar. Você já chegou com a ideia decidida ou você abriu para debate e ouviu várias pessoas? Durante esse processo, né? Esse processo de terapia durou mais de um ano. Então, eu conversava com meus amigos sobre isso, com a minha família. E aí, sempre nessas conversas, né? Principalmente com os meus pais, tudo. Eles sempre me questionavam, mas, Michele, você tem certeza? Assim, olha, já tá tudo construído na sua carreira, é só seguir, né? Você já tá mais velha. Eu tava com 32 anos, não é que eu tava com 18, né? Começando do zero. Daqui a pouco você vai ter filho, sabe? Como assim? Então, foi um processo mesmo e todo mundo foi acompanhando isso. Não foi do nada, assim, olha, gente, vou abrir amanhã um ateliê. Foi um processo longo e todo mundo sabia. Um processo terapêutico que as pessoas foram também se acostumando com a ideia. Se acostumando, Era até uma própria estratégia nossa, né? Minha e da minha terapia, já ir soltando umas pílulas ali de novidades para as pessoas, para ninguém ficar... Meu Deus. Então, porque quando eu conversei com a Marília, que é sua amiga, Marília de Cenouradas, gente, lembra que invadiram a loja dela? Então, essa Marília. A Marília optou pelo inverso, não contar para ninguém. E um belo dia chegou e tinha uma loja. Sim. O negócio dela foi totalmente... Uma estratégia diferente. Papum, foi uma estratégia diferente. Sim. E assim, eu não conseguiria fazer igual a Marília, porque... Primeiro que eu tenho uma dependência emocional da minha mãe muito grande, eu preciso da opinião dela pra tudo, ela mexe pitaco em tudo. Beijo, mãe. E assim, eu fico pensando, você mesmo com essas incertezas, você começou a levar chocolate pro trabalho e começou a vender. Sim. Inclusive, enquanto atuando como advogada, você fez 2 casamentos. Sim. O que te deu essa coragem? Você tinha vergonha de vender? Você não tinha? No começo eu tinha. Eu imagino. Muita. Mas aí eu fui tratando isso na terapia e ela me fazia ver que aquilo era só um trabalho. E que não tinha vergonha nenhuma em vender o meu trabalho, né? E que era uma coisa que eu gostava e que era um hobby. No início eu não falava para todo mundo do escritório, né, que eu estava tentando alguma coisa nova. Eu falava que era um hobby que eu gostava de fazer em casa e que eu levaria os chocolates para o escritório para eles provarem e me falarem as opiniões. E eu acho super importante isso, porque foi um teste ali, né, do negócio. Sim. Em paralelo. Eu não larguei o direito sem saber o que eu faria. Tava tudo mapeado já, eu sabia o que estava dando certo, o que não estava, quais sabores eram os mais legais, quais as pessoas não gostavam. Quando eu saí do escritório, meu ateliê já estava todo montado. Eu já tinha reformado, eu só dei um passo e o dia seguinte eu já entrei no ateliê. Então, foi assim, você fez uma transição de carreira muito estruturada. Muito estruturada. Eu acho que por isso que eu fiquei tão segura. Tá. Né? Então, assim, não foi do nada.
E isso que a terapeuta me falava, assim, Michele, você não tá pulando de um precipício, a gente tá mapeando todo o seu caminho, entendeu? Quando você pedir demissão, já vai ter tudo montado ali, você já vai começar a trabalhar, o seu Instagram já tá pronto, você já tem os clientes. Tinha Instagram? Já tinha Instagram. Você já tinha alguns seguidores ali? Já tinha, era um negócio montado mesmo, ninguém sabia que eu era advogada por trás. Tá, e... Por exemplo, você chegou a pensar nessa época em contratar influencers e mandar os chocolates para influencers? Você pensou em algum movimento assim? Sim, eu mandava. Desde o início eu mando muitos chocolates para influencers. Tá. E daí as pessoas postavam? Sim. Como que era? Eu acho que pela própria beleza dos chocolates, né, era natural que as pessoas postassem. Principalmente porque lá no início, quando eu fazia, ninguém fazia algo muito parecido. Então, era meio impactante mesmo receber aquela caixa. Então, eu acho que a marca cresceu muito assim. A gente mandava para influencers, ou então as pessoas compravam e presenteavam e todo mundo postava nas redes sociais. Não, é muito legal, porque realmente... É muito postado, né? É muito instagramável. Uhum. E tem, assim, algum influencer que você fala, nossa, esse deu muito certo pra mim? Por exemplo, a Marília comentou do Reviews SP, que é um casal que elas vão e provam e comem. Ela falou que fazer um publi com elas deu muito certo. Tem alguém que você dá uma dica pra quem tá começando? Fala, olha, essas pessoas trouxeram um grande impacto pra minha marca. A gente prefere influencers da área de gastronomia, né? Porque os nossos chocolates, eles são bem para um perfil, assim, de quem gosta de comer. É um chocolate mais diferente, então as pessoas têm que estar abertas, né, a novas coisas, a experimentar novas coisas. Uma influenciadora que deu muito certo pra gente foi natural, foi a Isa Scherer, que ganhou o Masterchef. E ela encomendou lembrancinhas pros gêmeos dela na maternidade. E ela pagou tudo e postou. E aí, no dia que ela teve os bebês, eu mandei uma caixa, né, de presente. Sim. Eu fiquei sabendo que, né, nossa, ela fechou com a gente, foi super legal. E aí, eu mandei uma caixona pra ela, ela postou, assim, nosso Instagram... Acho que a gente ganhou mais de 10 mil seguidores. Você tá brincando? Sim, foi uma loucura. E todo mundo procurando pra lembrancinha. E foi uma coisa natural, assim. Que ela que viu a marca, ela já consumiu os chocolates e ela quis fazer pra maternidade. Que legal. Então foi muito legal. Isso é muito legal. Esses pequenos detalhes que você não sabe, assim, como a pessoa conhece a sua marca, né? Só que daí você vai... A pessoa vai se apaixonando e vai se tornando cliente fiel. Isso é muito comum. Sim. É muito comum, mas é muito mágico o poder da internet, que quando tem uma coisa pra bom, a internet é muito boa. Muito boa. É muito boa. Então, assim, a gente fala de cancelamento, de hate, tudo. Mas, assim, a internet, quando tem esse lado colaborativo, é muito mágico, né? É muito mágico. Principalmente pra gente que não tinha loja no começo, né? A gente ficou quase 3 anos só na internet. A nossa vitrine era nosso Instagram. Então, foi muito bom pra gente. Muito. Eu acho que a gente não chegaria onde a gente chegou sem internet. Gente, eu resolvi fazer uma pausa no episódio, porque tocou o interfone e chegou aqui uma entrega maravilhosa que eu preciso compartilhar com vocês. O meu sonho, dá licença, o meu sonho era ver essa caixa de pizza ao vivo, porque eu acho a Mica tão criativa que, assim... É impossível. Dá uma olhada, Mica, explica um pouco o que é essa pizza doce aqui. No início a gente só tinha os bombons, né? E os bombons são bem pequenininhos, 12 gramas. E aí depois de uma Páscoa, né? A Páscoa são ovos de Páscoa grandes, né? A gente vende ali 300 gramas de ovo. E as pessoas começaram a me pedir ovo de Páscoa até outubro. Que elas gostavam de comer coisas grandes. E elas falavam assim, Mica, você precisa desenvolver uma coisa grande, porque esse bombom eu amo. Mas às vezes eu tô com tanta vontade de doce que 12 gramas não é suficiente. E aí eu falei, super entendo. Eu preciso fazer uma coisa maior, então recheada, porque a gente tinha as barrinhas, mas as barrinhas não são recheadas. E aí, conversando com meu marido, a gente teve essa ideia de fazer as fatias, né? E aí eu falei, bom, vou fazer como se fosse uma fatia de brotinho, de pizza brotinho, e a gente vende os tamanhos, as fatias individuais, e a gente pode vender também numa caixa de pizza.
Muito legal. Eu amei o de Cookies and Cream que você me mandou. Tá. Eu devorei. Que delícia. Gente, é assim, é realmente no formato de uma fatia de pizza. E é todo chocolate maciço e dentro tem um creme divino. Vocês não têm ideia. E aqui são vários sabores. Cada pedaço é um sabor. Cada pedaço é um sabor. Então, pra você dar como um presente, fica super criativo. Dá uma olhada, gente. Muita gente leva em jantar, como sobremesa. Leva em jantar. Super legal. Total. E o que mais que você tem? Vamos mostrar aqui. Porque agora, ó, o momento jabá. Gente, esse não é um episódio patrocinado. Não teria problema se fosse. Mas eu quero mostrar porque eu acho tudo muito lindo. Então, mostra pra aquela câmera. Aqui são os biscoitos. Tá. Ele é um biscoitinho sablé. Recheado de caramelo e coberto com chocolate. Eles são super sucesso na loja. A gente vende assim e também individual. E até as embalagens são lindas, vocês estão vendo? Pra quem for na loja, já vai identificar, porque a gente tem uma parede toda holográfica. Ah, então é? A gente manda fazer as embalagens holográficas. Que também. legal, então é um pouco uma marca registrada de vocês. Tá. Tem a ver com a nossa identidade. Aqui são caramelinhos de corte banhados no chocolate. A gente tem de framboesa, cupuaçu e baunilha. Aqui são algumas barrinhas que a gente vende. Deixa eu ver os sabores. Essa daqui é pra você, especial. Ai, Jesus. De azeite. De azeite. De azeite. Essa daqui eu não vou ter coragem de comer, mas ó... Essa daqui, chocolate meio amargo e cupuaçu. Cupuaçu eu já gosto. Que Essa mais? daqui é de berries, chocolate branco e frutas vermelhas. Berries eu acho chique. Chocolate branco caramelizado com flocos de milho. Nossa, que delícia. Flocos de milho. E essa daqui é recheada com uma janduia caseira que a gente faz. Olha, gente... Olha que lindos. Não, porque isso já é um presente, né? A identidade é legal, né? A identidade é muito legal, parabéns. E o que mais que a gente tem aí? E aí gente, tô chocada. Parece Willy Wonka, não para de sair, coisa. Opa. Essa caixinha que eu pedi pra vir aberta é justamente pra conseguir abrir. Pra conseguir mostrar, claro. Então ela vem com 2 gavetinhas aqui. Esse é o folder que você tava falando no início da gravação. Esse é o folder que eu tava falando. Então, ó... Pra vocês verem, pessoal, aqui vem o que é cada sabor. Pra você conseguir identificar, tá vendo? Você tá comendo. O que você tá comendo. Então... Porque eu tinha uma frustração muito grande de comer bombons. E não saber o que é. Total. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer tipo uma colinha, assim, para as pessoas saberem. Tá vendo? Então, cada sabor, por exemplo, esse aqui é de donut. Eu imagino. Esse é de morango, que é o preferido da filha dela. Deixa eu ver, Pavlova, esse teve no lançamento do Doce Jornada, gente, Pavlova e S'mores. Sim. Que foram esses dois, né? Esses dois. O povo amou. Amou, vocês não têm ideia. Nossa, a galera pirou assim. E é muito lindo, porque você vê... Tem 2 gavetinhas. Tem 2 gavetinhas, vem tudo com seda. E é muito legal que vem esse plástico em cima, porque daí o chocolate não encosta, não estraga a pintura. Sim. Então, isso são pequenos cuidados que você vê o posicionamento da marca, que é mais para um mercado de luxo, né? Gente, os preços são acessíveis, tá? Eu só estou falando que é de luxo na beleza. A gente vende individual os bombons a R$6,50 a unidade. Então dá pra todo mundo provar. Nossa, e vocês vendem no iFood? No iFood e no delivery próprio. A gente tem um site próprio. Tá. E tem no iFood também que chega rapidinho, em 1 hora. Ai, que legal. Muito interessante. E assim, pra quem quer viver a carreira dos sonhos, que dica você daria? Eu planejei muito bem essa transição. Não foi de um dia pro outro que eu decidi o que eu queria. E foi muito arquitetado e planejado. Então, eu juntei um dinheiro. Ah, você juntou? Juntei. Tá. Então, eu tinha um dinheiro aí pra deixar 1 ano de loja no prejuízo. E eu também fiz essa transição em paralelo com o negócio, né? Então, eu produzia chocolates em casa, levava pro escritório, pedia feedback, já tinha o Instagram montado, já tinha ali uma organização de entregas diárias, já tinha alguns clientes... fiz 2 casamentos, né, junto com o escritório. Foi uma rotina mega exaustiva durante essa época, né, porque eu tinha que trabalhar e tinha que fazer meu negócio começar a rodar e dar certo. Mas foi uma coisa que facilitou muito, assim, porque quando eu pedi demissão, o meu ateliê já estava montado para eu começar a trabalhar no dia seguinte.
Então, dá frio na barriga, mas eu tava muito segura do que eu tava fazendo e os passos que eu tinha que dar pra continuar. Quanto tempo levou pro negócio se pagar? Se pagar completo, assim, 1 ano ele já se pagava, eu já tirava alguma coisinha. E aí, e aí eu já comecei a juntar dinheiro pra loja. Então, depois de 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu já tinha o dinheiro para investir nessa loja. E aí, com a reforma da loja, né, durou uns 6 meses, aí tudo que eu arrecadava na Mica, eu já investia nesse novo negócio. E toda a loja foi dinheiro de chocolates. Que legal. Não investi nada, assim, não teve investidor, não teve ninguém me dando dinheiro. 100% da Mica foi construída com dinheiro dos nossos clientes. Obrigada. E toda essa parte criativa, é você tem uma equipe, como funciona? Porque é muito fora da caixa. Legal, obrigada. No início era eu trabalhei sozinha um grande tempo. Hoje em dia eu tenho uma equipe, hoje em dia a gente tem 20 pessoas lá na loja. Então tá muito bem estruturado, né? A área de atendimento, de administrativo, de produção. A gente tem uma pessoa de marketing já que me ajuda bastante, então tá bem mais fácil. Hoje é mais fácil. Tem muita gente que acha que descobrir o que quer fazer ameniza o desgosto pelo trabalho. Então, por exemplo, assim, para mim foi o contrário. Quando eu estava trabalhando em consultoria, em RH, quer dizer, e eu descobri que eu queria consultoria, foi quase que um fardo ir todo dia trabalhar, porque eu falava, eu já sei o que eu gosto, o que eu ainda tô fazendo aqui. Para você, amenizava a dupla jornada ou emocionalmente era pior? No início amenizava muito, porque eu gostava de cozinhar, né? Então, o que eu fazia? Eu tinha um dia a dia exaustivo lá no escritório e eu chamava meus amigos para cozinhar em casa, para eu fazer jantar, fazer alguma coisa, algum evento. Então, era uma fuga ali que me dava muito prazer e eu conseguia trabalhar, né, tipo, tendo esse hobby em paralelo. Mas com o tempo, foi virando mesmo um fardo, porque eu falava assim, nossa, eu acho que eu sou boa em cozinhar, assim, as pessoas elogiam, né, falam bem, e acho que eu tenho muito potencial nisso. E, por outro lado, eu achava que eu não estava dando o meu melhor lá no escritório, então eu sentia que falar, poxa, eu tô aqui trabalhando com algo que eu não gosto, sendo que eu poderia estar trabalhando em alguma coisa que eu sou realmente boa, sabe? Sim. Então, principalmente depois de voltar lá no curso nos Estados Unidos, né, que eu vivenciei aquilo muito profundamente, eu voltei pro escritório, eu lembro do dia que eu voltei, comecei a trabalhar, e eu olhava pra minha tela, assim, do computador e falava assim, não é pra eu estar aqui, gente. Não é isso que eu quero da minha vida, assim. Mesmo que eu ganhe muito menos que eu ganho hoje, eu quero ter essa possibilidade de trabalhar com outra coisa e me dar essa oportunidade, sabe? Porque às vezes a vida passa tão rápido e a gente trabalha tão intensamente que a gente nem vai passando. Então, me deu um estalo uma hora, eu falei, eu preciso mudar, mesmo que dê tudo errado, o meu diploma tá aqui, ele vai existir ainda. Então, eu até fiz um trato com meu marido, que eram 2 anos que eu tinha para o negócio dar certo, senão eu voltaria pro direito. E eu lutei bravamente para que desse certo, para não ter que voltar para aquilo, porque eu tinha certeza que aquilo lá não me fazia mais feliz. E daí, você descobriu que estava grávida? Né? Pediu demissão no direito, deu adeus ao CLT e descobriu que estava grávida. 1 mês depois. 1 mês depois. Não planejado, gente. Sim, foi um baque. Minha filha, né, a gente queria muito ter, mas não naquele momento. Mas ela quis vir. E foi um choque pra mim, né, porque já é difícil você fazer o negócio dar certo sem filho. Imagina, né, com uma bebê na barriga ali, com uma licença maternidade, tendo que dar ali, né, prover aquele bebê. Nossa, foi um choque, assim. Eu fiquei... Não, e o paladar e o olfato, pra quem não sabe, muda durante a gravidez. Então, pelo menos o meu mudou. Eu lembro que a gente tinha feito um home spray, uns sprays pra casa, com o cheiro do meu casamento. Eu contratei uma pessoa de marketing olfativo. E daí,
chegou uma leva lá em casa de perfume, eu falei pra ela, olha, você mandou errado. Ela falou, não, mandei certo, é o seu cheiro. Aí eu falei, não conheço esse cheiro. E daí ela falou, Thaís, a gestação altera o olfato e o paladar e bababá. Muito maluco. É muito maluco. E eu não sabia, né, que eu tava grávida no início. Acho que eu descobri com 2 meses de gravidez já. Tá. E aí me dava um sono absurdo. Eu tava lá no ateliê fazendo chocolates, me dava um sono absurdo. Teve dias que eu ia dormir no carro. E eu falava assim, gente, mas não posso contar pra ninguém isso. Porque imagina, as pessoas vão descobrir que eu pedi demissão e tô dormindo à tarde. Aí que ninguém vai me levar a sério mesmo. E eu já tava grávida, mas não sabia. E eu também não conseguia provar direito os chocolates, ficava meio enjoada. Eu falava assim, acho que é porque eu tô trabalhando com isso, né? Por isso que eu não consigo comer. Falam que é verdade isso. Mas não, era o enjoo, porque hoje em dia eu como todos os dias. E eu acho importante a gente contar que existe muito a romantização do empreendedorismo. Sim. E você voltou a trabalhar 15 dias depois da sua filha nascer. E eu acho esse um alerta importante. Não é recomendado para ninguém. Eu não estou falando para as pessoas fazerem isso, mas eu gosto de trazer esse lado B para vocês saberem que existem contras também no empreendedorismo. Não é uma vida só de prós. Não é, eu faço meu horário, eu relaxo, eu trabalho quando eu quero. Teve um momento ali que você foi no auge hormonal, da sua alteração hormonal, você teve que voltar pro trabalho, né? Sim. No ápice do puerpério. Chorando, né? Nossa, eu lembro que eu chorava muito nessa época. Achava que não ia dar certo, que eu não ia dar conta. Sentia muita falta da minha bebê, né? Assim, tava abalada psicologicamente mesmo. E tendo que fazer o negócio dar certo, porque o negócio tava mais ou menos com 1 ano ali, né? Então é uma época delicada, assim, porque 1 ano de negócio ele é muito novo, ele não girou ainda, né? Hoje em dia, assim, eu sei que às vezes os meses são mais fracos, uns meses são mais fortes, mas a conta fecha, né, no ano. Mas quando você abre, você tá no primeiro ano, você não tem esse cálculo, você não tem um registro ali de como foi no ano passado, como vai ser, então tudo é muito novo. Os clientes ainda não estão... enfim, a roda não girou, né, com 1 ano, é tudo muito novo. Então, ficava muito insegura, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que desse certo, porque eu não queria voltar pro direito, eu não queria que minha filha se sentisse culpada por ter nascido, sabe? Imagina o peso que ela ia sentir se eu desistisse de tudo porque ela estava nascendo. Então, eu lutei muito, assim, muito. Foi difícil, acho que até me emociono. Hoje você conseguiria tirar licença maternidade? Eu acho que 4 meses plenamente, não. Mas hoje o negócio tá muito mais organizado para funcionar sem eu lá no dia a dia. Sim. Mas óbvio, eu viajo, né? Você nunca tá plenamente de férias. Então, às vezes você não tá lá, mas você tá trabalhando loucamente no celular. Tudo passa por você. Os pagamentos eu que aprovo. Então, faço muitas coisas dos bastidores, mas eu não preciso estar lá 100% do tempo presencialmente. Vamos falar suas redes sociais? Aonde a gente te encontra? Aonde você tá? Tá no LinkedIn? Tá no TikTok? Fala pra gente. Tô no LinkedIn, Michele Callas. Meu Instagram é Mica Chocolates. E lá tem todas as informações de compra. Como vocês podem comprar. Então, você não tem um Instagram pessoal aberto? Não, é fechado. Meu Insta pessoal. Tá. Então, lá tem todas as informações. E para quem tá agora numa vontade louca de comer doce, qual que é o site? micachocolates.com.br Ou no iFood. Ou no iFood, que a gente entrega em 1 hora. Que a gente entrega em 1 hora. Gente, minha sugestão, peçam o pedaço de torta de cookies and cream. Ou a pão de mel, que é a mais vendida. Você vai provar. A de pão de mel? É a mais vendida? Jura? Vou ter que comer hoje. Você não vem que não tem, hein, José e Dantas? Esses são meus, esses sabores. Eu não vou deixar vocês comerem. Depois eu mando mais. O que é sucesso pra você? Nossa, eu acho que sucesso é eu poder trabalhar com uma coisa que eu amo, assim, né? Independentemente do dinheiro e do, né? Eu acho que eu pulei pra essa profissão porque é alguma coisa que me deixa plena. Tem até uma frase, né, que fala que a comida significa amor quando palavras não são suficientes. E é muito isso, assim, eu brinco que
Quando eu era advogada, ninguém me ligava, né, pra dar uma notícia boa ou pra falar alguma coisa legal. E agora, meu dia inteiro é preenchido com essa... Parece muita energia boa, assim, muita energia positiva. Máximo. Das pessoas falando que provaram meus chocolates e tiveram uma experiência legal. Ou que, até uma vez eu lembro de uma cliente que falou que comeu o nosso bombom de amarena e ela voltou à infância quando ela comia com o pai dela. E aquilo foi um momento, assim, que deixou ela super emocionada. E aí, todo ano, ela dá os nossos chocolates pro pai dela. Ou então, mães levando as crianças para ter a primeira experiência com chocolate na loja. Então, assim, acho que nada paga isso. Sou muito feliz hoje em dia. E um fato curioso é que você vendia trufas quando você era pequena. Sim. Você acha que a vida já dá sinais? Dá. Acho que parece até o nosso copo de café. É um Tetris, né? Que a designer pegou o nosso logo e fez... o nosso logo são 4 quadradinhos, né? Mica. E ela pegou esses quadradinhos e fez um Tetris. E aí, depois um dia, eu pensei, nossa, esse Tetris tem tudo a ver com a minha vida, porque parece que tudo foi se encaixando, sabe? No início eu vendia trufas, aí depois eu fui para advocacia, mas fui para uma área, né, alternativa de cultura, que mexia com essa parte artística. E aí, sendo advogada, eu trabalhei numa empresa de chocolates e, sabe, tudo convergiu para Mica ser o que ela é hoje. Sim, é verdade. Muito maluco. Nossa, é verdade, você trabalha na Mondelez. Trabalhei no jurídico. No jurídico. Então, assim, a vida tava te empurrando pros chocolates. São de uma muitos forma ou de sinais, outra. assim, né? Meu pai é o maior chocolatra que eu conheço, então na minha casa sempre teve muito chocolate. Então, acho que tudo convergiu para isso. É muito doido. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda história tem seu erro. Mas às vezes esses erros são uma bênção. Sim. Que erro já aconteceu na história da Mica Chocolates que no final você fala graças a Deus? No início, quando eu pensei na marca Mica, era uma marca para presentes. Então, eu não vendia e não admitia colocar os bombons no saquinho e vender individualmente. Porque, né, nossa, a gente gasta 3 dias ali pra fazer cada bombom, as pinturas são todas feitas à mão. E eu ficava imaginando, não, a gente vai gastar um super tempo nessa parte artística e depois a gente vai colocar num saquinho e mandar pra pessoa comer. Então, não admitia isso. E aí as pessoas começaram a me pedir muito, falando assim, mas Mica, eu não quero comprar embalagem, eu só quero um bombonzinho ali, eu quero tomar com café na minha casa, não faz sentido pra eu comprar uma embalagem. E aí, uma hora eu cedi, falei, bom, então tá bom, vou desapegar disso, não vou ser tão perfeccionista e vou mandar então os bombons individuais no saquinho. E eu acho que isso fez que a marca crescesse muito, porque muito mais pessoas que não comprariam uma caixa inteira compram os individuais. E hoje em dia é o produto mais vendido. São os bombons individuais avulsos. Nossa! E lá no início eu não admitia vender fora da caixa. Fora de uma embalagem que eles ficassem perfeitinhos, né? Caramba, que legal! Mudança de estratégia aí, né? Percebendo o que o público queria. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk, que não precisa ser sobre carreira, mas que mudaram sua vida. Nossa, difícil essa pergunta. Esses 4 anos, né, de carreira e filho, né, a Mica tem a mesma idade da Manu. Foram tão loucos na minha vida que, assim, eu quase não tenho tempo pra ver um seriado, ler um livro. A minha rotina é bem maluca mesmo. Mas, assim, eu viajei agora, voltei terça-feira. E no avião, eu vi um filme, parece até meio superficial, mas... eu achei muito legal, até me emocionou, que é o Coco Antes de Chanel. Que é a história, né, da Coco Chanel. Eu adoro essa atriz, né, que é aquela Audrey Tautou. E assim, esse filme me tocou muito de uma forma diferente, porque é a história dela, de como ela iniciou a carreira de estilista e tudo que ela passou esse tempo até chegar no topo, sabe? E a última imagem do filme é ela fazendo um desfile, assim, mega, com muita gente, um time super completo, um desfile super bombado, assim, na mídia, e ela senta na escada e olha tudo aquilo, e aí começa um filme de tudo que ela passou pra chegar lá. Gente, eu no avião, assim, emocionada.
Chorei, falei, meu Deus. Legal, quero ver. É muito legal. Mexeu comigo, assim. Muito bom. E mostra muito a força dela, sabe? Ela se destacando e não querendo ser uma mulher ali submissa. Então, uma mulher bem forte, assim. Bem legal. Que lindo. A gente chega ao fim da nossa carona. Mica, eu amei. Uma delícia. Eu amei. Nossa, assim, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de contar a sua história, de você estar aqui. Porque, vocês sabem, né, pessoal? Os advogados são o maior índice de mudança de carreira que eu conheço. Então, assim, ter mais uma advogada aqui que teve coragem de encerrar esse ciclo e de contar para as pessoas, de compartilhar algo que é tão íntimo quanto a comida, né? Essa relação de amor que você cria diretamente com as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer estar aqui, eu fiquei super emocionada com o convite. Eu ouço o seu podcast desde 2020, né? Você começou em 2020. Comecei em 2020. E eu vi, assim, e falei assim, gente, eu me identificava muito com as pessoas que estavam aqui. Eu tava no meio daquele turbilhão, né, de filho e negócio, mas era um momentinho que eu tinha ali pra escutar outras pessoas e sair desse isolamento, né, que é empreender, que a gente empreende, a gente fica muito sozinho, né? Muito então sozinho. era um momento ali de ter alguma companhia comigo durante a produção. E eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Se você gostou do episódio de hoje, eu indico da Marília Cenoradas, que é amiga da Mica, e também indico da Isabela Cari. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo, no podcast, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!